visita técnica aqui na Siemens Healthineers em Erlangen, na Alemanha. Assim que você conecta as bobinas, ela já reconhece a posição automaticamente. Existe o guidance e seguindo todos os passos, inclusive aqui com uma verificação rápida, a gente vai fazer uma demonstração do fluxo de trabalho para um exame de joelho. Então, nessa parte aqui da visita técnica, aqui na Siemens Healthineers em Erlangen, na Alemanha, apresentar o Magneton Flow e várias características interessantes desse equipamento de 1,5 Tesla, inclusive também, né, com a tecnologia Dry Cool, onde dentro da máquina, no magneto selado, tem 0,7 litros de hélio. É interessante que aqui nesse ambiente a gente também está aqui dentro de um container, e esse container, vocês podem perceber pela parte superior, não tem tubulação quench porque a máquina não precisa. Então os cabos estão passando por uma parte rebaixada do piso e com isso a instalação e o espaço físico ficam bastante otimizados aí para esse magneto. Logo a gente vai mostrar também algumas características das bobinas aqui da mesa, da bobina Spine, e também das bobinas Contour, assim como a Head Matrix e outras bobinas que podem compor o equipamento. Bom, então agora com a ajuda do Marcelo, a gente vai mostrar um pouquinho das bobinas que acompanham o Magneton Flow. Sim. Então aqui nós temos um set com as 3 bobinas Contour. Então a gente tem aqui a bobina Contour Large. Temos também a bobina Contour Medium. 12 canais cada uma, né? 12 canais. E também temos a Contour Small, né? 8 canais. 8 canais. Legal. Então, como você pode ver, o grande diferencial do Magneton Flow com as bobinas Contour, você tem um pequeno desenho na região da bobina, que são as bobinas de Biomatrix. E nas bobinas Biomatrix você tem sensores correspondentes à bobina. Então, nessa bobina, por exemplo, temos sensores cardíacos, sensor respiratório e um sensor de posicionamento. Sensor de posicionamento, a gente podia chamar de um GPS, é isso? Sim, pode funcionar como um... A gente vai mostrar isso porque é muito legal. Dependendo da posição da bobina em cima da mesa aqui, o próprio painel, né, o próprio pad, ele vai mostrar essa posição. Então daqui a pouquinho mais a gente vai mostrar isso. E todas as que vêm então marcadas com o nome Biometrics têm algum tipo de monitoramento, seja o batimento cardíaco, seja o respiratório ou mesmo a posição. Exatamente, a bobina de Biomatrix tem uma tecnologia dentro delas com esses sensores já para otimizar e ajudar no exame. E aí também tem o casamento disso com a bobina Spine, né? Sim, a bobina de coluna, que já está integrada na mesa, também tem um sensor nas 2 direções, na parte mais próxima do fundo da mesa e na parte mais próxima da head neck. Então você tem 2 sensores na mesa, na Spine, que também é a bobina Biomatrix, tem esse sensor na mesa também. Perfeito. Bom, então vamos testar algumas delas aqui e mostrar essa questão do posicionamento. Vamos lá. Então, para fazer essa demonstração aqui com as bobinas Contour, antes disso, acho que é importante destacar, né, que tem os 2 conectores aqui na cabeceira da mesa e também, né, aonde a bobina de crânio vai encaixar. Então, além da bobina de crânio, além da bobina Spine, a gente tem os 2 conectores aqui nesse equipamento. E com isso fica fácil de conectar os cabos, né, para usar inclusive a combinação de mais de uma dessas bobinas, né. Então vamos conectar 2 delas, né, para mostrar inclusive a questão do posicionamento das bobinas e do sensor que acompanha a bobina, que a gente está chamando aí de GPS, né, para saber exatamente a posição da bobina em relação à mesa. Então aqui no monitor você já pode ver, assim que você conecta as bobinas, ela já reconhece a posição automaticamente do isocentro da bobina. Então se eu movimentar aqui um pouquinho mais para trás, ela já vai trazer a bobina um pouco mais para baixo, ou se essa for mais para cima, que não é, claro, o modo normal de operação, né? Ou seja, uma bobina distanciada da outra, mas se a gente tiver com as 2 bobinas aqui juntas, né?
ele já vai automaticamente mostrando a posição ali, né? Exatamente, e isso para o fluxo de trabalho é muito mais rápido para o operador da ressonância, né? Só conectou a bobina e já vai centrar automático para fazer o exame. Então eu posso escolher depois qual bobina a gente vai centrar aqui. Então se eu quiser, por exemplo, sei lá, um abdômen total, quero começar com a pelve, eu posso já clicar aqui na pelve e depois dar início ao exame. Exatamente. Ou seja, se tiver clicado agora e eu apertar aqui, já vai lá para o centro. Já vai entrar no isocentro, na bobina média, que é essa que está na parte mais inferior do paciente. Perfeito. E outra característica, Marcelo, dá para usar assim também, né? Sim, a bobina pode ser usada na direção vertical também para fazer uma varredura maior e o sensor ainda está funcionando. Alguns exames de corpo inteiro dá para usar essa configuração. Porque como você conecta várias bobinas, você vai ter a de crânio conectada, a spine conectada, mais as duas contour conectadas, que você consegue fazer uma varredura para um corpo total. Perfeito, perfeito. E agora aqui com a Biometrics Head Neck Coil de 16 canais, é interessante porque o nome Biometrics se refere nessa bobina a todo o sistema de shimming que está aqui na região do pescoço e da coluna cervical, que vai permitir melhorar a homogeneidade de campo, que a gente sabe da dificuldade muitas vezes de se fazer uma boa saturação nessa região. Também, né, a gente vai ver ali conectada a angulação que essa bobina permite. Então, fazendo a conexão, que também é bastante simples, né, praticamente aqui com uma mão só dá para conectar, a gente ainda pode fazer a angulação para 9 graus ou a angulação para 18 graus. Então, aquele paciente cifótico, né, bastante cifótico, ele se beneficia muito desse posicionamento, né, Marcelo? Aqui já reconheceu a bobina, já está marcado o isocentro, e quando então a gente pressiona o botão de avanço da mesa, já vai levar até o isocentro do equipamento. Bom, um outro item de conforto importante para o paciente, né, e de preparação aí para o exame, é a possibilidade da mesa então baixar, né? A gente pode baixar ela em várias posições, mas o ponto mínimo na parte inferior da mesa, ó, fica abaixo do joelho, então fica muito fácil, né, para se acessar o tampo da mesa e com isso preparar o paciente. Também depois dele posicionado, para ela subir, basta que a gente então selecione aqui o botão por um tempo e essa mesa vai voltar para a posição de exame aqui na parte superior. Juntamente com as bobinas Contour, né, as bobinas Biometrics Contour, existem os posicionadores, né, Marcelo? Sim, que eles vão facilitar bastante no seu dia a dia, no workflow do seu serviço, para fazer o posicionamento. Aqui é um exemplo de um posicionamento para um tornozelo. Você vê que você pode simplesmente posicionar a bobina pequena, a contour small, para um exame de tornozelo que você vai manter os 90 graus para fazer um bom posicionamento. Se quiser mudar a posição dela, dá para deixar assim também? Sim, também você pode ter a flexibilidade, lado, fechar pelo outro, a flexibilidade que você quiser. Tá bem simples e bem leve, né? E o mesmo exemplo para um joelho, né? Se você quiser colocar um joelho, você pode colocar aí. Você vai colocar ela sobre esse posicionador e com um simples velcro a gente vai fechar e vai fazer o posicionamento. Muito simples, muito fácil. A gente está aqui com uma das bobinas rígidas que podem acompanhar o Magneton Flow, que é a bobina de extremidade 18 canais. Existem outras bobinas, como mama, como bobina de mão e punho, mas uma das coisas que a gente vai fazer aqui é adquirir imagens com essa bobina rígida de 18 canais e com a bobina Contour Biometrics de 12 canais do joelho. Então daqui a pouquinho mais a gente vai ter um voluntário aí e vamos fazer as imagens. E para mostrar aqui um aspecto importante relacionado à produtividade e também ao auxílio, né, que o próprio equipamento pode dar para um usuário não tão experiente, existe o Guidance. Veja que a posição inclusive do paciente aqui, né, já está como o pé primeiro, como se a gente fosse fazer então um exame de joelho. E através do guia, do Guidance, eu posso escolher aqui joelho e ir seguindo todos os passos, inclusive aqui com uma verificação rápida de segurança, só para checar mais alguns itens. O uso dos suportes necessários, né, e as faixas para poder posicionar o paciente. A posição do paciente juntamente aí com a colocação dos acessórios. O posicionamento da bobina sendo feito, nesse caso até não foi usado o suporte,
aqui através do guidance, mas pode usar ou não, aqui só enrolando a bobina Contour através do joelho, né? Aqui agora trazendo as espumas, passando a faixa, deixando bem alinhado, né, o pé, né, e a posição do pé em relação ao joelho, colocando dispositivos de conforto que podem ser posicionados aqui em cima da mesa e indo mais para frente a colocação então dos plugs para o paciente, o próprio fone de ouvido e também a perinha, né, de aviso, a campainha de aviso para o paciente. Bom, colocados os pads, o paciente então vai estar praticamente agora totalmente pronto e o próximo passo agora é marcar então a posição do joelho, que também é muito fácil, né, porque chegando aqui no final a gente já pode marcar o 0 na posição da bobina Contour, da Biometrics Contour, e com isso dar o início para o exame. Ou seja, se eu apertar aqui para fazer o exame e o paciente estiver na mesa, ele já está sendo encaminhado aí para o exame. Aqui, independente do uso do guidance para o posicionamento ou através do posicionamento manual, né, feito pelo próprio operador, é possível já acionar o exame diretamente dentro da sala, selecionando então qual exame vai ser realizado. Isso tem que estar vinculado com a worklist ou ter sido pré-cadastrado antes. Indo aqui nos detalhes do paciente, é possível checar o nome completo, a idade, o peso, a altura. Revisadas essas informações, inclusive, né, questões relacionadas ao posicionamento aqui da mesa, né, do paciente em relação à mesa, se ele está entrando pé primeiro ou cabeça primeiro. Feito isso, a gente vai em exame, vai voltar para a tela inicial, já está marcado o uso da bobina Biometrics Contour e com isso a gente já consegue então levar a anatomia do paciente para o isocentro e dar início então ao exame após o posicionamento lá no isocentro. A gente tem aqui o botão de Start. Se eu clicar agora no botão de Start, eu vou ter 5 segundos para sair da sala e começar o exame. Então agora a gente vai fazer uma demonstração do fluxo de trabalho para um exame de joelho aqui no Magneton Flow, usando a bobina Biometrics Contour e também iniciando o exame, dando o start no exame diretamente aqui de dentro da sala. Então agora a gente vai fazer um exame num voluntário, mostrando todo o processo aqui desde o início, do posicionamento até a parte de aquisição com o uso do autopilot. Por favor. Bom, e aqui então a gente vai registrar o paciente, fazendo esse registro, escolhendo o exame que vai ser realizado, aqui no caso o exame de joelho. Eu posso ainda conferir os detalhes, como nome, idade, altura, peso, e com isso a gente pode revisar, inclusive questionando aqui o paciente sobre algum detalhe específico, mas dando início no exame, e estando já a bobina Contour M aqui posicionada, eu posso então selecionar, né, a anatomia ou a bobina de interesse, ou mesmo utilizar a marcação que existe na mesa. Então a gente pode fazer isso através da definição do ISO, pela região do corpo, pela própria bobina, ou mesmo através da numeração. Eu vou voltar aqui para a bobina, vou selecionar ela, vou aplicar, ou seja, ele vai entender que é no meio da bobina de joelho que eu devo iniciar o exame. E feito isso, então, é só levar o paciente para o isocentro, anatomia de interesse do paciente para o isocentro, e dar o start. Após dar o start, eu tenho 5 segundos para sair da sala. Então, após sair da sala, fechar a porta, a gente começa então já fazendo a aquisição do Scout. Já está tudo programado, não teve nenhuma interação. Agora o trabalho vai ser checar as imagens que estão saindo, ver se elas foram bem posicionadas lá para que a gente possa dar início então ao exame. E aqui vão ir rodando então todas as aquisições que são necessárias aí ou que já estavam programadas
para o exame de joelho. Então já dá para revisar aqui a posição e automaticamente, né, a seleção dos cortes já está sendo feito pelo próprio equipamento e dando início então ao protocolo que ficou aqui definido, né? Então a gente tem aqui um PD Turbispin Eco FET7 axial, um PD sagital com FET7 também, um PD FET7 coronal e um T1 coronal. E aí encerra o exame. Então agora é olhar para ver se as imagens vão sair com a qualidade desejada para que tenha um ótimo exame.